Boa noite a todos. Eu me chamo Tainara Ribeiro de Abreu e eu vim aqui nesse vídeo falar um pouquinho mais sobre quem sou eu, sobre a minha trajetória até aqui. Hoje eu sou servidora pública há 9 anos, atualmente trabalho na área de Direito Administrativo e Licitações como pregoeira, sou professora universitária, minha grande paixão. Inclusive, no decorrer do vídeo, após contar um pouco sobre a minha trajetória, eu vou contar como que foi para poder chegar nessa profissão, como eu me descobri, que eu sinto quando eu estou em sala de aula, quando eu vejo os meus alunos, então não perca, assista até o final para você sentir essa emoção, reviver essa emoção junto comigo. E eu quero contar um pouco de como eu cheguei até o direito e como que foi tudo até aqui. Eu tenho 29 anos e no início da minha vida eu morei com o meu pai e com a minha avó. A minha mãe me teve bem novinha, então, apesar de ter sido um grande exemplo para mim de dedicação, de amor, eu convivia com ela todos os finais de semana, passava férias com ela, muito batalhadora, muita garra. Foi um grande exemplo, é um grande exemplo para mim também. Mas eu convivi um tempo maior com o meu pai, porque eu morava com ele e com a minha avó. Eu fui morar com eles, eu tinha menos de 2 anos, eu fiquei com eles até minha avó, até os 8 anos, depois disso ela faleceu. Seguimos eu e o meu pai. E o meu pai, é um grande exemplo de dedicação, de estudo, de profissionalismo, uma grande referência para mim. E ele fez parte dessa referência na minha escolha do curso de Direito. Eu fiquei em dúvida se eu queria Direito ou Engenharia Civil até o segundo ano do ensino médio. Meu pai, ele é formado em Engenharia Civil e em Direito. Ele é servidor público há 27, 28 anos mais ou menos, servidor público federal, ele trabalha em um dos tribunais. Então ele para mim foi uma grande referência. Eu fui criada um ambiente cheio de livros. Meu pai é muito estudioso, até hoje. Ele gosta muito de compartilhar conhecimento, de discutir sobre conhecimento. Então, eu fui criada nesse ambiente. Eu me lembro muito bem dele me buscando na escola, quando eu era bem novinha, e ele falando que o papai estava feliz porque tinha feito uma compra e perguntando para eu adivinhar, falando assim, adivinha o que que é que o papai comprou que ele está feliz. E eu falava, livros? Ele, sim, o papai comprou livros. Então ele mostrava para mim a sacola da Saraiva, de livrarias, mostrando o livro que ele tinha comprado e ele estava feliz por isso. Então, eu fui criada num ambiente de estudo, de leitura, de dedicação. A nossa casa, ela parecia até uma biblioteca, de tantos livros que tinha em volta. Meu pai tinha o escritório dele, mas em vários ambientes da casa também tinham vários livros, todos lidos, grifados, com anotações do meu pai. Então, ele foi uma grande referência nesse sentido. Meu pai ele é formado em engenharia civil, depois ele se formou em direito. E eu, no decorrer da vida, até o segundo ano do ensino médio, eu tinha um pouco de dúvida se eu queria o direito ou se eu queria engenharia civil. Até o segundo ano do ensino médio, eu dizia que eu queria engenharia civil, porque eu gosto muito de fazer cálculos, gostava e gosto até hoje. Eu sinto um prazer quando eu resolvo a questão, a situação, o problema, e eu chego ao resultado final e vejo que aquele resultado final foi com êxito, que ele está correto. Então eu tenho um prazer, um calorzinho no coração nesse momento. E desde a da época do ensino médio, ensino fundamental, eu já tinha essa sensação, eu já tinha isso, então eu ficava em dúvida se eu queria engenharia civil ou se eu queria direito. Puramente por causa dos cálculos, por gostar muito de matemática. Mas eu ficava pensando assim, será que eu me enxergo nessa profissão? Então, no terceiro ano do ensino médio, eu escolhi fazer direito, escolhi seguir na área do direito e assim foi. Quando eu prestei vestibular na época, eu não passei na Universidade Federal de Goiás, a UFG, eu passei na PUC, na particular. Comecei na PUC, fui até o quinto período mais ou menos e depois eu fui para a Universo. Eu ganhei uma bolsa lá na Universo e eu fiquei muito feliz com ela. Eu tinha duas bolsas, uma da UVG e uma interna da Universo. Eu concluí, depois que eu consegui a bolsa e que eu transferi, eu pagava mais ou menos R$ 100 de mensalidade na época. Isso era 2016, 2015, 2016. Então, eu sou muito grata à oportunidade que a Universo. Eu participei de uma seleção lá, exame, prova discursiva, prova objetiva. Eu sou muito grata a essa oportunidade que a Universo me concedeu, as bolsas que eu tive, os apoios que eu tive, porque a partir da metade do curso eu tinha bolsa praticamente integral. Então, eu sou muito feliz com isso. Mas, já começando lá na PUC, quando eu comecei na PUC, no primeiro período já tinha contato com o direito penal, que é o que a gente vê muito no jornal, que a gente vê muito na mídia, e eu, cada descoberta, cada princípio, cada artigo que a gente lia em sala de aula, que eu conseguia associar com a realidade, eu era muito feliz com isso. Então, eu já estava me identificando muito com o direito. Eu fui uma aluna que não fiz o direito, vamos ver o que vai dar depois. Não, desde o primeiro
período, desde o começo do curso, eu já me identificava muito com as disciplinas e já nutria um amor muito grande pela área. Eu não sei se eu fui influenciada pelo ambiente, devido ao meu pai atuar, exercer a profissão, gostar muito do direito, mas eu também nutria todo esse amor pelo direito. Não era muito comunicativa, eu sempre fui um pouco mais na minha, um pouco mais introspectiva. Hoje eu melhorei demais em relação a isso. Tanto era na minha, que no primeiro período eu precisei fazer uma apresentação de um trabalho e eu não consegui. Eu lembro muito bem da gente lá na frente, na sala, na frente lá no quadro. Quando chegou o meu momento de fazer a apresentação no grupo, eu travei. Eu fiquei calada. E aí meus colegas falaram assim, pelo menos lê o que que tá no papel. E eu falava, eu não consigo nem ler. E saí da sala sem apresentar a minha parte do trabalho, muito nervosa, tremendo. Nervosa no sentido de trêmula, a voz trêmula, gaguejando, querendo chorar. E a partir daí, desde o começo do curso, eu já tinha percebido que público já não era tanto o meu alvo, porque eu tinha uma grande dificuldade. Eu ficava ali nos bastidores dos trabalhos, mas apresentar mesmo, eu não apresentava. Então, isso aconteceu bem no comecinho do curso, bem no primeiro período. Mas fora isso, fora esse impasse do começo, todo o decorrer do curso foi muito bem aproveitado por mim. Eu vivi bastante essa graduação do direito. Inclusive, naquela época do estágio, no finalzinho do curso, estágio obrigatório, que a gente é obrigado a acompanhar as audiências, para ver vários tipos de audiência, tanto de instrução e julgamento, civil, criminal, trabalhista, para poder ter uma vivência com a área. Eu gostava muito. Gostava muito de ir para o fórum, eu gostava muito de acompanhar tudo. E eu lembro dos meus colegas reclamarem, não gostar, achar um pouco desgastante. Mas eu já gostava de tudo. Tudo para mim era uma nova descoberta. Eu gostava muito de tudo. Bom, nisso, contando da minha trajetória no direito. Então, eu comecei na PUC, concluí na Universo, sou muito grata pelas amizades que construí, tanto na PUC quanto na Universo, e por todas as oportunidades que eu tive na faculdade. Na PUC, eu comecei a fazer uma iniciação científica, não dei continuidade na Universo, porque lá eu já estava trabalhando na metade do curso. E agora eu vou explicar essa outra parte da minha vida. Como eu não passei na UFG, quando eu saí do ensino médio, eu já comecei a estudar para concursos. Meu foco era muito grande em concursos. Meu pai era concursado, eu tinha essa referência, então eu queria muito fazer concurso. Então, desde o dia que eu tive o resultado que eu não passei, eu já comecei a estudar para concurso. Era mais ou menos dezembro de 2013, se eu não estou enganada, eu tinha 17 anos. Eu lembro que eu pedi para o meu pai para eu trabalhar, falei, pai, eu quero trabalhar no shopping, agora está no final do ano, tem várias vagas lá como vendedora, eu quero trabalhar, quero ficar independente. Meu pai falou assim, não, você não precisa, calma, você vai estudar para o concurso e depois a gente vê. E como eu queria muito trabalhar, queria muito ser independente, eu já comecei a me dedicar bastante para concurso, todos da área administrativa, todos de nível médio. Eu lembro que era mais ou menos, isso foi em dezembro de 2013, eu acho que em maio de 2014, maio, junho, eu já tinha feito uns 20 concursos. Na época tinha muitos concursos de conselho, muitos concursos de nível médio, eu lembro que eu fiz concurso de banco também. Então eu já tinha acompanhado, já tinha uma bagagem já em mais ou menos no final do meu primeiro período do curso de direito, eu já tinha uma bagagem de concursos da área administrativa, ainda não era na área jurídica. E foi nesse período que eu passei o concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o CREA Goiás. Então, quando eu tinha 18 anos, eu fiz 18 anos em maio, um pouco depois eu fiz a prova, e foi meu primeiro concurso que eu tive uma aprovação dentro do número de vagas. Foi um projeto mais ou menos de 5, 6 meses, mas deu certo. Eu fiquei muito feliz com esse resultado. O concurso demorou 2 anos para me chamar, mesmo sendo dentro do número de vagas. Então, eu passei com 18, eu fui convocada com 20. É um concurso de nível médio. Meu cargo hoje, eu continuo lá, é um concurso de nível médio. Além dele, eu tive outras passagens por concurso. Então, eu passei na Prefeitura de Goiânia, também um concurso de nível médio em terceiro lugar, acho que foi terceiro ou sexto, se eu não estou enganada. Mas eu cheguei a tomar posse, porque quando me convocaram, eu já estava no CREA, e a remuneração do CREA, a estrutura do CREA era melhor na época. Também eu cheguei a passar em algumas primeiras fases de alguns concursos, não passei na segunda, e cheguei também a passar no concurso de bombeiros, o Corpo de Bombeiros, em 2022. Então, eu quase fui bombeira militar. Eu passei na prova objetiva, passei na redação, passei, e quando chegou no TAF, eu passei, eram 5 provas do TAF, a última prova era a natação, eu não passei na natação. Eu não consegui nadar a quantidade de metros na quantidade de tempo prevista.
Então, eu fiquei, inclusive, bastante chateada na época, porque eu estava sonhando muito com aquilo, mas é porque eu queria passar em algum outro concurso, e foi uma fase da minha vida. Enfim, neste meio tempo, reprovando lá no TAF, trabalhando no CREA, eu fui, surgiu uma oportunidade de ser pregoeira lá onde eu trabalhava, que é a pessoa responsável por conduzir as licitações na modalidade pregão. Com essa oportunidade, eu já tinha uma afinidade na área de licitações, eu já sentia um calorzinho no coração quando eu falava em licitações. Então, quando eu percebi essa oportunidade, eu fui atrás dela com unhas e dentes. Deu certo, eu consegui entrar na área, entrar na profissão, ir para o departamento de licitações e desenvolver a função de pregoeira. Fui nomeada como pregoeira por meio de uma portaria. Lá no CREA, apesar do meu concurso ser de nível médio, quando eu formei, quando eu tive meu primeiro, meu, minha graduação, surgiram várias oportunidades de funções gratificadas. Lá no CREA, para você exercer uma função gratificada, você precisa ter nível superior. Então, desde o momento que eu me formei, eu já exerci a minha primeira função gratificada, que era líder da área de registro de pessoa jurídica. Depois eu fui secretária-geral do conselho. E por último, que é a função que eu exerço até hoje, eu sou pregoeira. Então, todas essas funções eram de nível superior, precisava ter um nível superior, não necessariamente em direito, mas precisava para poder exercer. Então, dentro do conselho, eu também me desenvolvi, mas o meu cargo de origem é um cargo de nível médio. Sou muito grata ao Conselho de Engenharia, porque foi o meu primeiro emprego. Antes disso, eu somente tinha feito estágio no TJ Goiás. Eu fiz estágio somente por 2 meses, porque o TJ, na minha época, eles tinham uma seleção, uma prova, e só podia entrar quem estava a partir do quinto período do curso. Então, eu só podia fazer essa seleção e entrar para trabalhar a partir da metade do curso. Eu entrei, fiz a seleção, passei, comecei a trabalhar. 2 meses trabalhando, o CREA me convocou. Então, a partir daí, foi a minha única experiência profissional, estagiária do TJ Goiás. A partir daí, eu já fui para o Serviço Público Federal, trabalhar no Conselho de Engenharia. E daí para frente eu continuei por lá, como eu contei para vocês, eu tive outras oportunidades de concurso, eu continuei estudando, mas me mantive no Conselho de Engenharia. Então foi isso. Hoje eu acumulo 9 anos de Conselho de Engenharia, eu tenho 9 anos já de profissão lá. Muito feliz com o serviço público, me desenvolvi bastante lá. Todas as oportunidades que eu tive lá no CREA, para mim, me engrandeceram muito, me desenvolveram bastante. Foi a minha primeira experiência de emprego, realmente. Antes eu fui somente estagiária, com responsabilidades. Sou muito grata a todos os gestores e líderes que eu tive, porque eu me desenvolvi muito com eles. Eu lembro, assim, eu contando aqui para vocês, eu consigo vir na minha cabeça, lembrar na minha cabeça vários nomes, que eu sou muito grata por ter trabalhado com eles, por ter me ajudado a me desenvolver tanto, mesmo tão jovem. E contando para vocês mais dessa parte do direito administrativo, que é da função que eu exerço de pregoeira. Eu comecei a exercer ela em 2023, se não me engano. Esse ano eu completei 2 anos como pregoeira, maio de 2023. Então eu tenho 2 anos e pouco como pregoeira. Gosto muito da profissão, a área do direito administrativo, me identifico bastante. A área de licitações ela é um pouco complexa, um pouco de responsabilidade excessiva, porque o nosso CPF está em jogo, a gente está trabalhando com dinheiro público, mas eu gosto muito da área, eu sou muito apaixonada pela profissão, por cada descoberta, por cada congresso que eu vou, por cada mudança, coisas novas que eu aprendo e aplico. Eu gosto muito do direito administrativo, eu vivo ele na prática. E dentro desse meio tempo que eu passei no Serviço Público Federal, eu também tive algumas passagens como advogada. Então, eu advoguei mais ou menos 1 ano na área trabalhista, acumulo algumas outras ações na área civil, na área do consumidor, sempre advogando, sempre com muita responsabilidade, né, apesar de atuar mais no direito administrativo. Então, eu tenho uma bagagem de experiência no serviço público, tanto na área do direito administrativo, como na advocacia trabalhista, na advocacia civil e do direito do consumidor também. Então, eu tenho essa passagem, essa bagagem. Chegando nesse ano de 2025, em fevereiro de 2025, houve uma troca de gestor no departamento de licitação, que é onde eu trabalho lá no CREA. Chegou um gestor novo, e esse gestor novo, ele é professor universitário lá da Unimais, em Umas. Hoje ele está em Itaberaí como coordenador do curso de Direito, mas ele na época estava somente em Umas. E ele entrou em fevereiro, a gente
se ambientando ainda, conhecendo o novo gestor do departamento, mas uma pessoa muito do bem, uma pessoa de energia muito positiva, muito alta astral, chegou para trazer uma paz que a gente precisava no momento. A gente estava passando por um momento muito difícil na licitação, com problemas de gestão mesmo. E ele trouxe para poder, veio para poder apaziguar, então foi muito bacana a chegada dele. E ele, professor universitário, ele é formado em Direito, advogado também, professor universitário do curso de Direito. Eu lembro que as aulas tinham começado e ele comentou comigo que tinha vaga lá para Direito Constitucional e Direito do Trabalho, que são áreas que eu sou especialista. E ele perguntou se eu não tinha interesse. Neste momento, quando ele me perguntou, veio na minha cabeça o dia da minha apresentação lá na faculdade. Eu não consegui falar em público e eu não consegui apresentar o meu trabalho. Nisso, todas as vezes que eu pegava o microfone, eu sempre tremia bastante, eu sempre gaguejava bastante. Eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar na minha dicção, inclusive eu fiz um curso de oratória nessa trajetória aqui no final, depois que eu comecei a dar aula. Mas quando ele me fez o convite, a primeira vez, quando ele falou para mim, ó, tem 2 vagas, você não tem interesse? Só me veio na cabeça o meu desastre como aluna tentando apresentar trabalho, que não tinha sido muito bom. Ah, depois eu consegui apresentar o TCC e tal, mas sempre gaguejando muito, nunca tive uma apresentação muito boa em público. E eu falei pra ele: "Ah, tem vaga aberta e tal, interessante". Mas nada. Na outra semana, novamente ele veio me falar sobre essas vagas. Ele: "Tainara, as vagas lá ainda não foram preenchidas não". Eu falo: "Ah, é?". Eu falando: "Ah, é? E aí?". Ele: "E aí que você não vai, não?". E eu falei assim: será que eu tenho perfil? Eu sempre duvidando de mim, sempre com medo. Ele: eu acho que você tem perfil, vai lá, faz uma aula teste, uma banca. E se der certo, você vai dar certo. Ele é sempre muito positivo. E eu aceitei. Eu fui, entrei em contato com o coordenador, marquei uma aula teste, a banca, e deu certo. Eu fui aprovada nessa aula teste e começou a parte que mais me causava uma ansiedade e um medo de não dar conta, que era a sala de aula. Eu lembro que quando eu entrei na sala de aula, eu estava um pouco nervosa, mas insisti. Tinha treinado muito em casa para ter uma dicção boa, para poder falar com mais leveza e mais fluidez. E eu lembro que no primeiro dia que eu entrei em sala de aula, eu fui substituir uma professora, ela me apresentou. Eu entrei na turma de Direito do Trabalho e foi a melhor aula da minha vida, as melhores 3 horas seguidas da minha vida. A gente parou para um intervalo, mas foram as melhores horas falando em público na minha vida. Então, eu já me identifiquei muito desde aquele primeiro momento. Eu comecei a me apresentar com a voz um pouco trêmula, com um pouco de não confiando tanto em mim, mas confiando na bagagem de conteúdo que eu tinha preparado para aquela aula, e foi inesquecível. Eu, eu lembro a roupa, eu lembro as pessoas, eu lembro a sala, eu lembro os alunos, que eu tive um primeiro contato visual. E foi maravilhoso. A minha turma de Direito do Trabalho foi a primeira aula que eu dei na minha vida, assim, em público. Pra... Foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. E, além disso, depois disso, a partir daí, eu segui com as turmas, eu tinha 3 turmas por semana lá na Unimais, e eu percebi que eu tinha uma necessidade de melhorar um pouco a fala em público. Melhorar a entonação, melhorar a forma de trazer o conteúdo, a forma de explanar o conteúdo. Eu estava muito feliz com aquela oportunidade, eu queria entregar o meu melhor. E eu fiz um curso de oratória lá na Vox to You, que foi um curso que eu vivi aquele curso assim como eu vivi a graduação de Direito, aproveitando tudo que tinha. Eu não faltei nenhuma aula do curso. Eu comecei o curso, quando eu entrei em contato com eles, eles tinham acabado de começar um curso. Então eu entrei na segunda aula, mas não porque eu faltei, porque quando eu entrei em contato, o curso já estava em andamento. Repus a aula, foram 12 aulas e foi maravilhoso. Foi uma experiência fantástica que me desenvolveu demais, que eu conheci pessoas maravilhosas, que eu perdi um pouco do medo de falar em público, um pouco do medo de gravar vídeos. Hoje eu ainda fico um pouco nervosa, um pouco ansiosa, às vezes eu gaguejo um pouquinho, mas é pela emoção. A emoção não sai de mim, a emoção de dar aula, a emoção de falar em público. E isso para mim é muito bom, porque mostra que o que eu estou vivendo, que o que eu estou fazendo aqui tem uma grande importância no meu coração, uma grande importância para mim. Eu quero me desenvolver, eu quero fazer cada vez melhor. Eu comecei a dar aula em fevereiro desse ano, a gente está em setembro, então eu tenho uns 7 meses como professora.
E eu sou muito feliz, eu quero melhorar cada vez mais, eu quero agregar cada vez mais na vida dos meus alunos. Quando eu chego em sala de aula, quando eu vejo eles, quando eles vêm falar comigo, eles me cercam, quando eles me recebem, me acolhem com tanto carinho, com tanta admiração, que não tem como gostar daquilo, não tem como pensar em não fazer melhor cada dia. É maravilhoso a experiência da sala de aula. Pensar que eu duvidei, que eu achei que eu não daria conta, que eu achei que eu não seria suficiente. E hoje eu já penso que eu quero melhorar, que eu quero crescer, que eu quero agregar cada vez mais na vida deles. Apesar de estar ainda no meu segundo semestre como professora, no primeiro semestre eu dei aula de constitucional, direito do trabalho, enfrentei uma grande missão que foi o penal, mas nesse semestre a faculdade me agraciou, eu dou aula de aquisições e contratações públicas, que é a área que eu atuo, então em umas eu dou aula dessas duas disciplinas, dou aula também de processo civil em Itaberaí, acompanhando o coordenador, precisou de um professor lá, eu fiz uma troca em umas para poder acompanhar ele nas quintas-feiras. Muito feliz também com essa disciplina de processo civil. As minhas turmas são maravilhosas. E como eu disse para vocês, a sensação de estar em sala de aula, a sensação de estar ali na frente, dos alunos respeitarem como autoridade, de me chamarem de senhora. Hoje eu já acostumei com isso, mas eles me chamam de senhora pelo respeito, por eles, quando eles me elogiam, falam, professora, sua aula é muito boa, professora, obrigada. Eu fico muito feliz. Então, aqui, quem está me assistindo, quem está até esse momento aqui do vídeo, saiba que eu sou apaixonada pelo direito, sou apaixonada pela profissão de professora, além de pregoeira também, que eu sou apaixonada também por essa profissão, mas a de professora pegou meu coração de uma forma muito diferente mesmo. Como eu tenho uma rotina um pouco cheia, eu trabalho durante o dia, minha carga horária no serviço público é 40 horas por semana. E à noite eu dou aula, e eu ainda vou para Inhumas para dar aula, em Inhumas e Itaberaí, neste semestre. Algumas pessoas me perguntam: você não fica muito cansada? Não é uma rotina muito cansativa para você? E eu falo assim: não, é um potinho da felicidade. Quando eu chego dentro da sala de aula, à noite, as minhas energias elas se renovam. Eu saio de lá com meu potinho cheio de felicidade. E não é exagero, não é mentira. Eu saio de lá elétrica. Eu deveria sair arrastada e cansada, né? Porque é um pouco cansativo, mas eu saio tão feliz, com o coração tão aquecido, recebendo os elogios, recebendo os alunos ali com eles, sentindo o contato deles, o carinho, o calor deles. É muito bom. Então é inexplicável. Eu me identifiquei demais com a profissão. Eu quero crescer bastante na profissão. Estou me organizando para fazer mestrado. Sou muito grata à FACMais, à Unimais em umas FACMais Itaberaí, pela oportunidade de me aceitarem como especialista. Saibam que eu me dedico demais a essa profissão e eu gosto muito do que eu faço. Quero melhorar, quero ser mestre, doutora, títulos que eu sei que é importante ter para a profissão de professora, me especializar, fazer cada vez mais cursos, fazer outros cursos de oratória. Então eu vim aqui falar para vocês sobre quem sou eu, sobre como eu cheguei até aqui, sobre o quanto eu sou grata por exercer a profissão de professora e eu quero me aperfeiçoar cada vez mais. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal e me assistiu até aqui, se inscreve, divulga o meu canal para quem tem interesse em conhecimentos sobre o direito constitucional e o direito administrativo. Divulga para os seus colegas, para o seu colega de sala, para o seu colega de profissão, da área, para todo mundo. E eu agradeço por você ter me assistido até aqui. A partir de agora, a gente vai ter conteúdos jurídicos, pílulas pequenas, não muito extravagantes, não muito cansativas, de uma forma bem dinâmica. Eu quero melhorar cada vez mais para poder levar um conteúdo de qualidade para você. Então, obrigada a você que me assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.